Em canoas de madeira, homens desafiaram o grande oceano. A história dos navegadores geniais, com sua sede de descoberta, atravessou os tempos. O coração das ilhas do Pacífico ainda pulsa com as lendas desses homens. Mas quem foram os primeiros polinésios? De onde vieram? Que caminho percorreram? Nesta aventura nas ilhas do Pacífico, Francis Le Guin e sua equipe embarcam numa máquina do tempo. A viagem parte do arquipélago das Marquesas. Lá, os primeiros polinésios se estabeleceram há 2.500 anos. Em busca da civilização original, a equipe adentra as densas florestas de Riva Oa, em busca de pistas. A vegetação densa parece proteger segredos. De repente, em uma clareira, a equipe finalmente descobre o que veio procurar: o ponto de partida da antiga cultura polinésia. Estes tiques são os mais antigos do Pacífico, confirmando o início aqui. Na arte primitiva oceânica, estas estátuas de basalto simbolizam ancestrais, fundadores da humanidade. Embora haja problemas de datação, arqueólogos veem as Marquesas como o berço da Polinésia, o ponto de partida para a colonização das demais ilhas do Pacífico. Os primeiros polinésios viam o oceano como um caminho, não um obstáculo, que poucos ousavam. Em busca dos vestígios deixados por este povo do mar, mergulhadores exploram enseadas piscosas. Na costa sul de Riva Oa, um sítio foi descoberto em baixa profundidade. Grandes seixos talhados pela mão do homem cobrem o chão. São chumbadas para lastrar as redes de pesca. A rede era de cipós ou fibras de coco que flutuavam, presas ao fundo por pesos. Fico espantado com a engenhosidade e a paciência que foi preciso desenvolver para fazer estes sulcos e buracos com ferramentas de pedra. Quantas gerações de pescadores se sucederam aqui, amaldiçoando a ondulação ao prender a âncora. A arqueologia nas Marquesas só começa e promete outras grandes descobertas, como a que faremos mais tarde em Nuku Hiva. O litoral íngreme das Marquesas ofereceu pouco espaço para aldeias costeiras. Desenvolvendo a agricultura, as tribos tomaram posse dos vales no interior da ilha. Com guerreiros, servos das tradições marquesanas, a equipe faz uma viagem no tempo. O relevo bastante acidentado da ilha, antigamente, atuava como uma fronteira natural, proporcionando proteção para as populações locais. Hoje,
Hoje, isso torna o progresso da equipe árduo. Os motivos nos braços são hipos, pertenciam aos nossos ancestrais. Tatuei metade do rosto. Para reviver o tempo dos ancestrais, pois a cultura era deles. Tu tens uma face moderno e um lado impresso da nossa cultura ancestral. Um guerreiro é um servo, não é alguém que se diz que é forte, um durão. É verdade que a vida de guerreiro é dura, mas ele é um servo. Ele está a serviço do seu povo, da sua tribo, do seu chefe e de todo o resto. Estamos no meio da floresta, mas o oceano é muito importante. Era o domínio dos ancestrais. O mar faz parte. É nossa terra-mãe. Os marquesanos são do povo Maori. Maori, em taitiano, significa apenas que é um povo de coleta. Esse é o real significado. Da nossa origem, é um povo de coleta de frutas. Vamos ao mar e coletamos nossos peixes. A pesca é uma árvore, o mar. Vai escolher peixe. A importância do mar e as origens de seu povo estão gravadas na pele dos homens e na pedra. Como um livro de rocha, este petróglifo narra a história deles. Sim. Vemos a proa de uma canoa, certo? Sim. E os 4 traços representam a proa da embarcação. Lá era o. Avançando na canoa, havia sempre algo mais para se descobrir. O que eles fizeram como uma gravura. Sim, uma escultura. E essas figuras? É uma pessoa. Isso é uma figura humana. Sim, Então vieram com isto? sim, com isso. De longe, do outro lado dos mares. Dentro de mim, ainda há um pouco disso aqui. Ah, sim, Olha, parece. O que é? Um peixe? golfinho. Não, é um golfinho, sim. Há muitos aqui? Pelo que sei, há 2 espécies. Tem um golfinho com bico e tem um golfinho que se parece um pouco com a baleia. É aquele, olha. O arquipélago das Marquesas, paraíso dos golfinhos, tem ao menos 10 espécies. Entre elas, uma espécie rara que reside apenas nestas ilhas, os golfinhos cabeça de melão. Nadando no meio destas criaturas de sorriso enigmático que aceitaram por um tempo a minha presença, questiono-me sobre o significado do petróglifo. Este golfinho guiou os navegadores, tornando-se um animal sagrado? Ou entrei de alma numa lenda das Marquesas? Havia um pescador viúvo e seus 6 filhos. Feliz com a pescaria, ele organiza uma competição de mergulho. Quem subir por último ganha o dobro de poi, o fruto da árvore do pão fermentada. As crianças sumiram na água. Os minutos se arrastam e o pai se desespera, crendo que se afogaram. Então, 6 animais nunca antes vistos saltam da água, giram e caem em salpicos de espuma com um grande sorriso no bico. Ele percebe que os filhos viraram. E por terem sido humanos antes, eles têm afeição por homens. Assim nasceu o golfinho cabeça de melão, Temarrua. Os golfinhos guiaram os navegadores polinésios, levando-os de ilha em ilha. Contudo,
Se a descoberta e colonização das terras do Pacífico se deram pelo mar, lendas narram que homens usaram passagens subterrâneas. Para elucidar o mistério, a equipe vai a Ua-Huka para um mergulho perigoso nas entranhas da Terra. Esta é uma gruta de dissolução que desmoronou em parte e este é um falso piso. Ou há uma passagem submarina ou há uma passagem acima. A acostagem é difícil devido à ressaca. A equipe e o equipamento devem ser içados pela parede perigosa. Cuidado, escorrega muito. Mar interior. Sim, parece um mar interior. E de uma corrente muito forte, quase no oceano. É uma corrente louca. Veremos o que na água. Mergulho em cavernas é das mais exigentes e delicadas explorações subaquáticas. A água na cavidade gera correntes fortes, exigindo cautela extra dos mergulhadores. Esta gruta calcária parecia deserta e sem vida, mas não. Lagostas, caranguejos e lagostins fosforescentes ocuparam a escuridão. Mergulhadores abrem caminho em galeria estreita sob forte ondulação. A passagem para o oceano existe, mas será que é larga o bastante para um homem passar? Não é certo que o túnel esteve sempre submerso. Segundo a lenda, homens o teriam percorrido a pé. No Pacífico, a tectônica de placas causou movimentos verticais no fundo do mar, elevando o nível do mar em 1 metro a cada 1000 anos. Sem grande convicção, chegamos ao fim do túnel. E é com um certo alívio que reencontro a água livre e o azul do mar riscado de sol. Atravessamos a ilha de um lado ao outro. Francis está no centro de uma fauna aquática incrível, onde as imponentes raias-manta imperam.
Apelidada pelos marinheiros de Diabo do Mar, a raia-manta tem má reputação, talvez pela forma como se move, parecida com um pássaro estranho no fundo do oceano. Os pescadores até achavam que ela afundaria barcos com suas asas. Talvez por isso, a raia-manta tenha sido caçada por muito tempo. Hoje, está na lista de espécies em perigo. As raias-mantas são pacíficas. Comem plâncton, atingem 6 metros de envergadura e pesam mais de 1 tonelada. São dimensões impressionantes que o seu voo majestoso não revela. Na superfície, a calma das raias-manta deu lugar à agitação frenética de milhares de aves, os garajaus escuros. Na ponta sudoeste da ilha de Uahuca, o Ilhéu das Aves é um santuário para garajaus, sempre presentes na mitologia polinésia. Seus ovos são alimento ancestral dos marquesanos, que vêm a este ilhéu há milênios, um ritual que mantém ares de prova de força. Deacon. Quando é com os jovens? Vens aqui buscar ovos com regularidade? Sim, Sempre se fez? sim, desde há muito tempo. Os antigos deixam ter ovos? Exato. Também há pássaros ali, Leonardo. Vocês também vão lá? Não, isso é proibido. É tapu, como se costuma dizer. Tapu? Sim. Para marquesanos e polinésios, tapu é o proibido, mas o que mais é? É isso proibido. As proibições e o culto a divindades moldaram a vida polinésia. Essas aves são sagradas e estão na origem de lendas que atravessaram eras e oceanos. A sudeste das Marquesas, a Ilha de Páscoa, talvez a terra mais isolada, teve andorinhas do mar como pilar cultural e de crenças.
Embora a Ilha de Páscoa seja conhecida pelos seus moais, estátuas que celebravam os ancestrais, as aves representavam o futuro. O ovo da andorinha do mar tinha simbolismo forte. Era considerado a encarnação de Makemake, o deus que criou o mundo. Representava a renovação da vida. Para evitar as constantes lutas fratricidas, os homens tinham um rito para a paz, a festa do Homem-Pássaro. Era a cerimônia mais importante com cada clã a escolher o representante para buscar o primeiro ovo no ilhéu de Motunui. Quem conseguisse, com risco de vida, virava Homem-Pássaro, um chefe de guerra e semideus. Em uma das maiores aventuras marítimas de todos os tempos, os homens viajaram milhares de quilômetros pelo Pacífico, construindo assim uma cultura comum. Essas migrações originaram a colonização do Havaí, Ilha de Páscoa e Nova Zelândia, regiões de condições extremas. A atividade geológica e movimentos tectônicos alteraram profundamente a paisagem, o que pode explicar as misteriosas tumbas submersas que os antigos mencionam. Para verificar, os mergulhadores terão de correr riscos. Está a subir e me preocupa. Temos que ter muito cuidado, pois dentro da gruta a ondulação pode empurrar para dentro. Já houve acidentes fatais com pessoas esmagadas nas rochas. E em relação à pressão, pode acontecer de estarmos em águas bem rasas e, de repente, sentir uma pressão bem forte nos ouvidos e na caixa torácica. Então, ao sentir um impacto desses, é sair imediatamente. A forte ondulação no barco não pressagia nada de bom. Sob a superfície, os mergulhadores são atingidos pelas ondas, sendo quase impossível lutar contra a força das correntes. Os mergulhadores chegam à base da falésia subaquática, onde há uma gruta. Na luz das lanternas, surgem pilhas de seixos. Francis crê que sejam as tumbas submersas das lendas. Mas as pedras, pelo tempo, guardarão seu segredo. Outro vestígio de ocupação humana foi descoberto, uma bacia circular escavada no basalto. É difícil que seja coincidência. Qual poderia ser o significado deste sítio e de quando data? Esta descoberta, se confirmada, pode recuar a ocupação humana das Marquesas.
Após dias de expedição, a cultura e rosto dos primeiros polinésios se revelam. A equipe agora sabe como ocorreu o povoamento no Triângulo Polinésio. Mas um simples vegetal causou controvérsia. Foi difícil achar, embora haja em toda a ilha. É chamada de batata doce por aqui na Nova Zelândia, Kumara. Este vegetal está em todas as ilhas da Polinésia que visitamos. Não é nativo daqui, nem da Ásia, mas sim da América do Sul. Temos certeza disso. Isso quer dizer que os primeiros polinésios foram à América do Sul e voltaram com ela. Ou seja, os habitantes do Peru daquela época descobriram a Polinésia. É ótimo, sim, e é muito bom. Sim. É realmente muito bom. Para nós, os marquesanos, isso é a nossa vida. A batata doce levanta muitas questões, impulsionando nossos exploradores a ir mais longe. É o barco? Sim, de facto é um barco simples. Parece americano. Um barco nas Marquesas. Não creio. Toda a certeza da equipe é abalada. As ilhas da Polinésia não foram descobertas só pelos marquesanos. Haveria miscigenações? Para tirar a limpo, a equipe embarca numa travessia em busca de respostas, rumo a Uapu. Nesta ilha, a 45 quilômetros de Nuku-Hiva, o pesquisador e doutor Pierre Ottino os aguarda. Este especialista em culturas do Pacífico leva nossos aventureiros mais longe no tempo. Esta é a famosa pedra. É uma pedra original não removida? Não, ela ainda é importante. Moveram as asas de ouro, mas esta não. Bem, deixaram-na no lugar e ela tinha uma função, senão já a teriam eliminado. Esta pedra deu o nome ao sítio. Kea, Rekuane. Kea, pedra, re, partir, Kuane, alma. Então, a pedra de onde partem as almas. E é certamente uma pedra de preparação dos corpos. Seria para sacrifício? Seria para uma espécie de mumificação, de conservação do corpo? Isso não sabemos. Olha, existe uma porção relativamente nivelada na superfície e tu tens essa canaleta que permitia que o suco, digamos assim, tudo o que fluía do corpo. Isso foi talhado, na tua opinião? Para alguns sim, porque eles interferem. Mas eu tenho a sensação de que é algo natural. Porque se esculpido seria mais regular, apesar de tudo. Mas para eles é evidente que esta pedra se destinava a essa função, porque eles a usaram. Estás a ver, a parte de cima está um pouco oca. Pões o corpo, o preparas, o baixas e, evidentemente, tudo o que escorre e se esvai dos corpos podia deslizar por ali e depois ser escoado para longe, passando pela base e indo para fora. E os corpos depois? Então depois, ou o corpo era para sacrifício, com o sangue a escorrer para oferecer ofrendas às divindades, com a finalidade de restaurar a prosperidade, ou então era um corpo que se destinava a ser conservado, e nesse caso havia uma preparação meticulosa para o secar e preservar ao máximo. Os sítios arqueológicos e as pedras têm vida, por isso não se pode simplesmente fazer qualquer coisa. Não se deve pisar, andar ou passar por um sítio sem a devida precaução, obviamente. E este sítio talvez tenha sido isso que o protegeu, aliás, porque a maioria foi danificada, entende? A estrada evitou o bem. Talvez fosse mais tabu, mais temido que os outros. Com a chegada dos europeus e do cristianismo, desde o século XVI, a cultura ancestral polinésia, de tradição oral, quase desapareceu. Só com descobertas arqueológicas do século XX se restaurou seu prestígio. Hoje, os marquesanos investem no renascimento cultural e resgatam suas tradições. O que mais te surpreende, que estudaste este povo polinésio e marquesano?
O que é mais surpreendente ou desconcertante? Não o mais desconcertante, mas o mais surpreendente. O facto de terem chegado aqui já é uma grande distância. É o primeiro milagre, por assim dizer, embora não seja milagroso, pois eram dotados, observadores e possuíam muitas técnicas. É um povo que realmente queria descobrir e que queria ir mais longe. Então isso é extraordinário. Mas quando você olha o globo, todo o povoamento, em geral, dos continentes foi feito a pé. Onde você via a ilha, podia ir nadando, flutuando. Aqui, francamente, técnicas de navegação elaboradas eram necessárias, dadas as distâncias. Isso é excepcional, é incrível, não é? Eu adoro, é isso. Você tem sítios por todas as ilhas da Polinésia, mas nem sempre são tão visíveis. Às vezes parece um templo sul-americano. Sei que é controverso, mas... Sim, muitos de facto estabeleceram várias analogias com certas estruturas ameríndias. No entanto, é evidente que houve contactos, certamente mais do lado da Polinésia América e arredores. Isso mesmo. Teriam sido os polinésios que passaram pela Ilha de Páscoa e que um dia descobriram o Peru. Certamente porque, indo sempre para leste, depararam-se com a Ilha de Páscoa, que está sozinha e não faz parte de um arquipélago, sendo mais fácil de descobrir vindo do oeste. Então é impossível e todas as ilhas da Polinésia foram alcançadas. Então não é por acaso, não é uma canoa à deriva e pronto. Eles estavam procurando, havia uma vontade de descoberta. Então, eles sem dúvida encontraram ameríndios, pré-incas. É muito possível, sim. Eles trouxeram coisas de lá? A famosa batata doce, cujo termo kumara na língua quechua foi formalmente adotado, é um bom exemplo. E se quisermos voltar mais no passado, aqui nas Marquesas, teríamos que ir para o oeste, certo? Ou seja... Ah, sim, sem dúvida, em direção a oeste, Samoa e Tonga, e depois para além desses locais. Os primeiros polinésios descobriram as Marquesas cerca de 500 a.C. Para achar o rastro dos ancestrais, que partiram do Sudeste Asiático 3.000 anos antes de Cristo, é preciso recuar no tempo e cruzar o oceano. Nas Ilhas Tonga, 4.000 quilômetros a oeste das Marquesas, tudo teria começado. Ao contrário do que aconteceu nas Marquesas, a chegada dos europeus ao reino de Tonga não destruiu em nada a cultura do arquipélago. Dos povos da Polinésia, estes habitantes souberam melhor aproveitar a presença colonial, mantendo suas tradições. Esta monarquia, governada por reis sagrados, ainda se apoia numa poderosa igreja metodista. Povoado desde 1200 a.C., o reino de Tonga seria, então, o ponto de partida da cultura e povoamento da Polinésia.
A mitologia de Tonga é rica em numerosas lendas sobre a criação e as origens do arquipélago. Elas são transmitidas de geração em geração há séculos. Algumas lendas contam que os deuses fizeram surgir as ilhas do oceano usando um anzol feito de escamas de tartarugas e ossos de baleias. As histórias poéticas sobre as divindades, sem dúvida, encantaram os arqueólogos que vêm aqui procurar as origens da cultura polinésia. Sob o olhar de seus descendentes, pesquisadores tentam reviver os primeiros polinésios. Em Tongatapu, as descobertas de Dave Burley, arqueólogo canadense especialista em Tonga, ajudam a entender quem eram esses homens. Isto é fantástico. Achou algo? Sim, é obsidiana, rocha vulcânica que não vem da ilha. Não há obsidiana na ilha? Não, não há. Deve vir do Tonga Norte, da região de Tafari, a uns 400 quilômetros daqui. Então prova que vieram de barco. Sim, exatamente. Por que a necessidade de viajar? Não se sabe. Supomos que as populações em Tonga e Samoa eram muito grandes na época. A superpopulação os impulsionou a explorar o mundo em busca de novas terras. Outra característica da sociedade polinésia é a concorrência desenfreada entre chefes. Assim, quem não tinha terra própria levava a sua tribo a novas ilhas. Este pedaço é de uma pulseira. Como esta, é um fragmento de pulseira. Eram verdadeiros artistas. Como se chamavam? Lapita. O interessante sobre os povos da cultura lapita é que suas cerâmicas têm sempre o mesmo modelo e decorações características. Lapita é ancestral do Polinésio. Até os da Ilha de Páscoa. Sim, é o que parece. Os Lapita vieram de Tonga e Samoa, e a Ilha de Páscoa seria o ponto mais a leste que eles alcançaram. Desde a sua chegada, nenhuma evidência de mudança foi encontrada. Os Lapita são os ancestrais do povo de Tonga. Vestígios da cultura lapita confirmam as origens comuns dos povos do Sudeste Asiático e da Polinésia, ou seja, o povoamento ocorreu de oeste para leste. Um mistério persiste. Até então, os homens conquistavam novos territórios, a pé ou de ilha em ilha. Em direção às Marquesas, as costas de Tonga enfrentam o vasto Oceano Pacífico, nenhuma terra à vista. E como desafio extra, esses marinheiros extraordinários tiveram que transpor barreiras de corrente sobre abismos vertiginosos. Subaquático, um jardim de coral com água quente e límpida acolhe mergulhadores. Peixes palhaço e peixes balão brincam de esconde-esconde com as coloridas criaturas do Recife. Explosão de vida perto do abismo submarino mais fabuloso do planeta, a Fossa de Tonga.
Com 10.880 metros, este abismo é a segunda fossa mais profunda do mundo. Quanto mais se afasta e a luz diminui, mais pesada a atmosfera fica. Sensação acentuada pelo aparecimento ao longe de uma silhueta. O tubarão oceânico é dos mais perigosos do planeta. Voraz e onívoro, é um oportunista rápido e poderoso que atinge 3,90 metros. Devido à agressividade e curiosidade com mergulhadores, este tubarão é responsável por vários desaparecimentos de náufragos. Ele raramente se aproxima das costas e a equipe sabe a sorte que tem em observá-lo hoje, mas também mede os riscos. Sede de descoberta, território exíguo, conflito entre tribos, quaisquer que sejam as razões que levaram os homens a fazer-se ao mar, nada parece tê-los detido, nem mesmo o risco de se confrontar com tal animal. De volta à Terra, em Ewa, os exploradores decidem terminar a aventura como ela começou. No coração da floresta primária desta ilha, virgem de civilização, a equipe nunca esteve tão perto dos homens que rastreia há semanas. Nesta natureza intacta, milênios desde os primeiros polinésios sumiram. A descoberta de um banhian gigante, com quase 30 metros, indica a entrada num território sagrado. Em ilhas do Pacífico Sul, esta árvore simboliza o elo entre o mundo humano e o divino. Por isso, era costume enterrar os mortos junto às raízes. Suas raízes aéreas se estendem como portal para viajar no tempo. É um sítio tabu, não. Ninguém sabe. Sempre pudemos aceder a este sítio. Nunca ninguém nos impediu. Sei que não é um sítio tabu. Quem são? Idosos? Sim, são de anciãos. Arqueólogos vieram estudar o sítio? Não. Que estranho.
presença de areia e corais, outrora usados para preservar corpos, sugere a Francis que esta gruta foi um antigo local de sepultamento. Há ossos aqui. É uma tíbia ou um fêmur? Não vou tocar, mas parece. Parece estar no lugar. Aqui. Acho que está aqui debaixo de mim. O crânio aqui. Deixemos os mortos em paz. É hora de Francis voltar ao mundo dos vivos. E em homenagem final àqueles que já se foram, a equipe irá para o outro lado do espelho, cumprindo um ritual milenar. Os membros da expedição já não são meros aventureiros, observadores de uma cultura que os intrigava. Partilhar o kava, esta bebida preparada a partir da planta com o mesmo nome, é viver plenamente esta transmissão de tradições ancestrais ainda vivas. Talvez uma vez por semana, ou talvez 2 vezes por semana. Qual é a idade? Quanto maior, quanto maior, sim. Desde sempre na Polinésia, os sacerdotes bebem o kava para entrar num estado de consciência alterado que lhes permitiria comunicar com os deuses e os ancestrais. Consumida em cerimônias religiosas ou políticas, essa bebida psicotrópica é um ato social sagrado para os aldeões. No início da expedição, a equipe buscava nas Marquesas as origens da identidade polinésia. Ao explorar ilhas do Pacífico, em terra e no mar, ela descobriu uma verdade bem diferente. A colonização do Triângulo Polinésio, vinda de Tonga, foi feita cerca de 1200 a.C., na maior aventura marítima de todos os tempos. Os arqueólogos ainda não reconstituíram esta história de longa memória que enraizou perto de Taiwan há uns 4.000 anos. Contudo, as lendas fazem os homens sonhar. Preferem imaginar ancestrais descobrindo as ilhas do Pacífico seguindo baleias. Mamíferos vêm se reproduzir nestas águas calmas durante o inverno austral. Resta entender o que impulsionou o homem a atravessar o oceano. Talvez simplesmente o que ainda nos move hoje. O mesmo anseio de aventura. O gosto pela exploração. Uma certa ideia do além, talvez.